Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Vamos, gente, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pegar nossa Bíblia aí para a gente poder continuar fazendo o nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo, estudando o Antigo Testamento, tá? Estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico e agora estamos estudando o livro de Números. Tá? Estamos caminhando com a graça de Deus, não é? E hoje nós vamos continuar estudando, ok? O livro de Números. O contexto dele, nós já estamos aí, já algumas aulas. É o povo que, a caminho da terra prometida, né, fica ali no deserto 40 anos por causa de desobediência e de idolatria. Então nós vimos aí alguns textos muito interessantes nas aulas passadas. Vimos aí o caso da rocha, né, Moisés que feriu a rocha, desobedeceu a Deus e não entrou na terra prometida por causa desse pecado, que a desobediência é um dos piores pecados, né, que o Antigo Testamento nos mostra. Na aula passada, a gente estudou sobre a questão da serpente de bronze, um texto muito bom, né? Principalmente para aquelas pessoas aí que falam que nós não podemos fazer imagem. Então nós vimos na aula passada que o próprio Deus mandou Moisés fazer lá uma serpente de bronze. Então, né, nós paramos aí no capítulo 21. Hoje nós vamos para o capítulo 22, a Bíblia de Jerusalém, que é a qual eu estudo com a Bíblia de Jerusalém. Se você quiser estudar em outra Bíblia, não tem problema. Mas se você quiser estudar na Bíblia de Jerusalém, é na página 235, livro de Números, no capítulo 22 hoje. Hoje, gente, a gente vai estudar sobre a história de Balaão, ok? É muito legal, é muito interessante a história de Balaão, ok? Balaão, ele era um adivinho, né, na época de Moisés, na época do Antigo Testamento. Só que ele acreditava em Deus, ok? Ele não fazia, ele não era feiticeiro, não. Ele tinha algumas visões, entendeu? Só que ele acreditava em Deus. Deus falava com ele. Só que ele teve contato com muitos reis que não eram do povo de Israel, não eram judeus. Então aqui tem um caso muito interessante, tá? Ele encontra com o rei de Moabe, os moabitas, assim como ele vai também se encontrar depois com os madianitas. Então, esses povos, esses reis, eles não eram judeus, pelo contrário, eles
tinham lá os seus deuses, que naquela época eram vários, não é? Eram muitos deuses. Então acontece uma coisa interessante. O rei de Moabe, né, dos Moabitas, ele vai se encontrar com Balaão e vai pedir para Balaão para ele amaldiçoar Israel. Por quê? Porque ele era inimigo de Israel. Aqueles povos pagãos, eles eram inimigos de Israel, porque Israel era um povo monoteísta, né? Adoravam somente o Deus verdadeiro. E eles adoravam aquele monte de deuses lá, Baal, Aserás e Moloques, e uma infinidade de deuses. Então, o rei de Moabe, que se chamava Balaque, tá? Ele viu que Israel era um povo muito numeroso, e ele começou a ficar com medo. Tá? Então está aí no capítulo 22. Balaque, filho de Sefó, viu tudo que Israel fizera aos amorreus. Por quê? Aquela guerra santa que existia, que nós vimos na aula passada. Israel combateu os amorreus e venceu, porque Deus estava com eles. Então ele viu aquilo tudo, ele ficou com medo, porque Israel, né, era um povo numeroso. Moabe tomou-se de pânico diante deste povo, pois era muito numeroso. Moabe teve pavor dos israelitas, então ele teve medo, porque ele viu a vitória de Israel e ele ficou com medo. Ele disse aos anciãos de Madian, os madianitas, ok? Esta multidão que devora tudo ao redor de nós, como um boi devora a erva do campo. Então, Balaque, filho de Sefó, era rei de Moabe naquele tempo. Ele mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava junto do rio, na terra dos filhos de Amaú. E disse-lhes: eis que o povo que saiu do Egito, ou seja, Israel, cobriu toda a terra, era um povo muito grande, muito numeroso. Estabeleceu-se diante de mim. Vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois é mais numeroso do que eu. Assim podemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois eu sei, aquele que tu amaldiçoas é abençoado. Perdão, aquele que tu abençoas é abençoado. Aquele a quem tu amaldiçoas é maldito. Então, ele pediu o adivinho Balaão para que amaldiçoasse Israel. Então, o que ele faz? Ele manda mensageiros, né, aquelas pessoas que trabalhavam para ele, para fazer uma proposta para Balaão. Que proposta é essa? Vamos ver. Os anciãos de Moabe e os anciãos de Madian partiram, levando nas mãos o preço, né, um dinheiro para poder levar para ele, para Balaão. Chegaram a Balaão e lhe transmitiram as palavras do rei. E ele lhes disse: ficai aqui esta noite, e eu vos responderei segundo o que o Senhor me disser. E os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Sefó, rei de Moabe, mandou dizer isto: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, amaldiçoa, e assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, pois ele é abençoado. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes enviados por Balaque: tomai a vossa terra, pois o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para o rei e lhe disseram: Balaão recusou a vir conosco. Então Balaão ele era temente a Deus. Então ele falou: não, vocês esperam aqui na minha casa, porque eu vou consultar Deus. Vou ver o que Deus vai me dizer e eu falo com vocês. Então, Balaão era um homem temente a Deus, que ouvia a Deus. Então, aqui já traz um ensinamento para nós, gente. Tudo que nós formos fazer na nossa vida, a gente não deve ouvir nem A, nem B, nem C. A gente deve ouvir o Senhor. Mas aí você pode perguntar assim: mas será que Deus fala comigo?
Sim, Deus fala com você, no seu coração. Se você parar para ouvir Deus, ele vai te falar. Entendeu? Com certeza Deus vai te ouvir. Ou então Deus vai te mandar um sinal de alguma forma. Deus, às vezes Deus age pelas causas segundas. Isso quem fala é São Tomás de Aquino. Deus age, às vezes, nas causas segundas. Ele te manda um sinal. Entendeu? Às vezes, muita gente quer que Deus fale conosco pessoalmente, mas às vezes Deus fala, no nosso interior, no nosso coração, ou nos sinais. Às vezes a gente não percebe os sinais, mas Deus nos fala. Não é? Então a gente tem que estar, com os ouvidos preparados para ouvir a Deus. Mas sempre consultar Deus em tudo que a gente for fazer. Tudo que você for fazer na vida, primeiro peça direção a Deus. Senhor, me ilumine. Será que isso é bom para mim? Tá? Com certeza isso é um ensinamento para a gente. Não vá pela onda de A, de B ou de C. Peça sempre direção a Deus em tudo que você for fazer. Muitas vezes a gente se estrepa na vida porque a gente não ouve Deus. E Deus muitas vezes fala com a gente. Entendeu? Então, o rei enviou de novo outros, em maior número, para ver se agora o Balaão vinha. Tá? E olha só, tá? Foram ter com Balaão e lhe disseram: assim falou o rei, eu te suplico, não recuses a vir comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo que me disseres eu farei. Portanto, vem e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos enviados a resposta: ainda que o rei me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor meu Deus em coisa alguma, pequena ou grande. Meu pai, eu vou terminar de ler, mas isso aqui é uma coisa maravilhosa. Agora ficai aqui esta noite, vós também, e ficareis sabendo que o Senhor poderá me dizer ainda. Veio Deus a Balaão durante a noite e lhe disse: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Contudo, não farás senão aquilo que eu te disser. Levantou-se Balaão de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Duas coisas aqui para a gente poder comentar, gente. Se a gente fizesse, o que Balaão fez aqui, a gente seria muito feliz na nossa vida, gente. Não sei se você prestou atenção. Eu vou até fechar aqui minha Bíblia aqui para explicar para você. Isso merece uma reflexão muito boa, muito grande para a nossa vida. Não sei se você entendeu o contexto. Primeiro, o rei mandou os seus servos para convencer Balaão para ir com eles para amaldiçoar Israel. Tá? Ele queria lá que o Balaão amaldiçoasse Israel, porque ele queria vencer o povo de Israel. Ele ficou com medo, que o povo era grande, e ele queria, naquela época era guerra, um povo contra outro. Então ele queria convencer Balaão para vir com seus capangas, ou subordinados, que seja, não é? Para vir amaldiçoar Israel, para ele vencer. E da primeira vez, o Balaão falou: vocês ficam aqui que eu vou consultar Deus, e Deus falou com eles. E Deus falou para Balaão: não vá com eles. Tá? E os capangas voltam para o rei e falam: o homem não quis vir. Tá? Ele tem lá o Deus dele lá, e ele não quis vir com a gente. Aí o que o danado do rei fez, gente? Mandou muito mais homens para intimidar. Agora mandou muito mais homens para intimidar, mas o mais interessante, com uma sedução muito maior agora. Eu vou até ler novamente, que é muito bonito, gente. E é tentativo. Vou ler novamente. Não te recuses a vir comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo que me disseres eu farei. Então quer dizer, o que o rei estava prometendo para Balaão? Tudo que você me pedir eu vou fazer. Eu vou te dar toda a honra. Tudo que você me pedir, você vai ser, vamos dizer assim, você vai ter tudo.
Você vai ter dinheiro, você vai ter fama, você vai ter sucesso, não é? Então, quer dizer, é uma tentação muito grande. É como se viessem para você e falassem, ó, larga a sua fé, tá? Mas tem gente que faz isso, tá? Tem gente que troca Deus por causa disso, de fama, de sucesso, né? Não é só, não estou falando só de satanista, né? De quem entrega a alma para o diabo, não. Entendeu? Tem muita gente que faz isso para alcançar sucesso, não é? Aí abandona Deus, não quero mais saber de Deus não. Por quê? Porque aqui está muito melhor, eu tenho fama, eu tenho dinheiro, aí esquece de Deus. Só quando acaba a fama, que acaba o dinheiro, aí é o filho pródigo, né? Depois que se estrepa, não é? Aí lembra do pai, aí volta para casa. Deus vai receber, porque Deus é amor. Mas a pessoa precisa comer lavagem para poder perceber que Deus tem, né? Deus é o que mais nos importa nessa vida, muito mais do que dinheiro, muito mais do que fama e sucesso. Mas aqui é muito interessante a sedução do mundo, como que o mundo nos seduz, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente troca Deus por causa dessas coisas, fama, dinheiro, sucesso, prazer. É o que a gente vê, os artistas. Gente, quantos artistas fizeram isso? Né? Quantos artistas trocaram Deus por causa de fama, de sucesso, né? Aí vem droga, aí como é que morreram? Eu não estou falando de gente pé rapado, não, gente. Estou falando de gente que tinha dinheiro, tá? Gente que tinha fama, que tinha sucesso. Isso prova o quê? Que essas coisas não trazem felicidade. Não, isso aí são coisas passageiras, gente. Isso aí não é felicidade, isso aí são momentos. Isso aí é euforia do mundo. Mas isso não traz a verdadeira felicidade, como diz Santo Agostinho, né? Eu só encontrei a verdadeira felicidade quando eu encontrei com Deus. O Deus verdadeiro. Né? Então essas coisas é que nos seduzem. Mas o mais bonito é que ele não se deixou seduzir por essas coisas, e ele fala aqui. Isso aqui eu achei lindo, olha só as palavras dele. Balaão falou, no versículo 18 do capítulo 22, ainda que o rei me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor meu Deus em coisa alguma, pequena ou grande. Quem dera, oxalá, se todos nós um dia, gente, fizéssemos isso. Né? Se você alguma vez fez isso, louve a Deus, agradeça a Deus. Mas a maioria não faz isso. Você trocar essas coisas do mundo, né, por Deus, poucas pessoas fazem isso. Poucas. Fazer isso que Balaão fez não é para qualquer um não, gente. Trocar esse tipo de coisa, né, igual ele fala aqui, né, você pode me dar prata, ouro, que eu não vou transgredir a ordem do Senhor. Nem pequena e nem grande. Eu vou continuar fiel a Deus, ao meu Deus. Vocês podem me dar o que vocês quiserem. Fama, dinheiro, né? Quem é que faz isso, gente? Poucas pessoas fazem isso. Né? Isso aí nós podemos entrar, nós podemos falar no campo da política, no campo da televisão mesmo, igual eu falei, artistas, cantores, e também na religião, tá? Na religião também acontece isso. A pessoa também usa a religião para se enriquecer. Eu não vou nem falar das outras religiões, não, que não me interessa. Eu já falei aqui que o que acontece nas outras religiões não me interessa. Mas na Igreja Católica também acontece isso. Das pessoas usarem também a religião para ganhar dinheiro também. Então, quer dizer, gente, isso que o Balaão fez aqui é maravilhoso. Ele não se vendeu. Ele continuou firme em Deus. E Deus ficou tão feliz com isso, que olha o que Deus fala para ele depois. Da primeira vez, Deus falou para ele, não vá com esses caras. Mas na segunda vez, o que Deus fala para ele? Pode ir com eles. Eles vieram te chamar? Vai com eles. Mas, olha aqui, não farás nada daquilo, senão, contudo, não farás nada, senão aquilo que eu te disser. Porque Deus, né, viu que ele era um homem temente a Deus, consultava a Deus.
Então ele falou, você pode ir com eles, mas não dê ouvidos, continue não dando ouvido a eles. Tudo aquilo que eu te falar, tudo aquilo que eu te disser, aí sim você vai e fala em meu nome. Então, olha como é que Deus age com a gente. Deus muitas vezes nos testa. Deus testa você e Deus me testa. Será que esse cara aí é meu mesmo? Será que ele realmente não se vende por qualquer coisa? Então, muitas vezes, Deus nos prova. Tá? Muitas vezes, Deus, nesse sentido assim, para ver se a gente realmente é fiel a Ele. Tá? Então, muitas vezes, Deus deixa que a gente tenha essas pequenas provações para testar a nossa fé. E isso é importante. Isso é importante para ver se realmente a gente é fiel a Deus. Nas coisas pequenas e principalmente nas coisas grandes. Tá? Então é muito interessante esse texto de Balaão. Muito legal mesmo. Quem dera que todos nós fizéssemos isso hoje em dia. Mas não é o que a gente vê aí no mundão de hoje não, gente. Não é. E não é fácil. Ó, né? Não é fácil, né? Quando a gente vê lá o din-din, a fama, o sucesso, né? Por isso que muita gente quer aparecer. Na igreja mesmo é uma coisa. Quanta gente querendo aparecer mais do que Deus, mais do que Jesus, não é? Então é um texto que nos ensina muito. Aí depois vem aquele texto muito bacana da jumenta de Balaão. É um texto muito legal, tá? Que nós não vamos nos prender, gente, lembrando que a Bíblia ela traz um contexto religioso. Tá? A Bíblia nós não podemos interpretar o pé da letra. Então nós não devemos nos prender, né, nesses detalhes. Será que a jumenta falou, não falou? Isso para nós não interessa. Deus tem poder para fazer um animal falar. Mas isso para nós é irrelevante. A igreja nem diz, nem tem uma palavra oficial se a jumenta falou ou não falou. Pode ter falado, pode ser uma coisa do interior mesmo de Balaão, entendeu? Ele pode ter tido também uma visão. Porque lá no Gênesis, o demônio ele fala através da serpente lá para Adão e Eva. Todo mundo conhece o texto lá de Gênesis capítulo 3. Mas cobra não fala. Ali foi o demônio, né, que usou aquele símbolo da serpente para falar com Adão e Eva. Entendeu? Então aqui também pode ter acontecido a mesma coisa. Tá? Porque isso aí para nós é irrelevante. Se a jumenta falou, não falou. Deus tem poder. Deus tem poder porque Ele quiser. Mas isso para nós é irrelevante se a jumenta falou ou não falou. Mas o mais bonito é o ensinamento religioso que traz. Ok? É isso que é o mais importante. Então vamos ver esse texto bem legal, bem interessante para a gente estudar. A jumenta de Balaão. Vamos lá. A sua partida, a partida lá do Balaão, excitou, tá, a justiça do Senhor, e o anjo do Senhor se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com a sua espada desembainhada na mão. Desviou-se da estrada em direção ao campo, e Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazer voltar a estrada. Eu vou ler tudo, depois nós vamos explicar o texto, tá? O anjo do Senhor se pôs então a caminho, estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e à esquerda. A jumenta viu o anjo do Senhor e encostou-se ao muro, apertando o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo do Senhor mudou de lugar e se colocou com uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão, e Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Então, gente, 3 vezes a jumenta viu o anjo do Senhor e se assustou. Lógico, quem não ia se assustar? Só que o Balaão não tinha visto. Só quem tinha visto era a jumenta, o animal. E se assustou, lógico. Qualquer um se assustaria, entendeu? E o Balaão foi lá e começou a espancar lá a mula dele, a jumenta dele. Tá? Primeira coisa que eu quero explicar aqui, a questão do anjo que apareceu. Gente, o anjo de Deus quando aparece, lembrando que o anjo é mensageiro. O anjo só aparece, tá, ali
para trazer uma mensagem de Deus, ok? E para agir até no nome de Deus, ok? O próprio Deus, o anjo ali representa o próprio Deus, ok? Então, o anjo, ele é espírito. Já fiz um vídeo aí sobre os anjos aí, já expliquei sobre isso. Então, os anjos, eles são espíritos, mas eles podem assumir uma forma humana, ok? Então, por isso que a jumenta viu o anjo, depois Balaão também vai ver, daqui a pouco ele vai ver o anjo. Então, só explicando essa questão dos anjos, tá? O anjo, ele é espírito, mas ele pode assumir uma forma para trazer aquela mensagem que Deus quer, mas quando ele assume uma forma, não é o mesmo corpo nosso. O nosso corpo é físico, está preso na matéria, o anjo não. É um corpo espiritual, tanto que depois ele desaparece. É igual o nosso corpo ressuscitado, o corpo de Jesus, é a mesma coisa, já não está mais preso nem ao espaço, nem ao tempo. Ok? Então o anjo, quando ele aparece, é para trazer alguma mensagem de Deus, ou como se fosse o próprio Deus querendo alguma coisa, nos dizer alguma coisa, ok? Então vai acontecer agora uma coisa interessante. Versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te havia matado. Disse a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo. Respondeu ele: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado na estrada, tendo a sua espada desembainhada na mão, inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Lógico, ficou com medo, não é? Disse o anjo do Senhor: por que se prostrou com a face por terra? Por que espancaste assim a tua jumenta? Já por 3 vezes sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença o caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu e, devido à minha presença, ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão já te havia matado. A ela, contudo, teria deixado com vida. Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei. Não sabia que tu estavas parado diante de mim no caminho. Agora, se isto não te agrada, voltarei. O anjo do Senhor respondeu a Balaão: vai com estes homens, somente não digas coisa alguma além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão foi com os príncipes enviados do rei. Então, gente, coisa interessante aqui para a gente poder comentar. Primeiro, a questão da jumenta falou 2 vezes, tá? O texto diz que a jumenta falou 2 vezes com Balaão. Já falei aqui, não somos obrigados a interpretar isso ao pé da letra. Pode ser que Deus fez a jumenta falar? Pode ser, Deus tem poder para isso, mas pode ser também uma coisa interior de Balaão? Pode ser também. Então, nenhuma das 2 interpretações estão erradas, mas qual é a moral da história? Tá? Que a jumenta viu o anjo, ficou com medo, né? Depois Balaão também viu o anjo, também ficou com medo, tá? Só que aí, o que aconteceu? O anjo falou com Balaão, né, explicou ele o motivo, ok? E ali, o mais interessante é o final, que Balaão fala. O que Balaão fala para o anjo? Primeiramente, ele reconhece o seu erro, pequei. Tá? Fiz mal ao meu animal aqui, entendeu? Tá certo, né, que ele não sabia, né, por que a jumenta estava agindo assim. Mas mesmo assim, ele, vamos dizer assim, ele reconheceu o erro dele. Já é uma outra virtude de Balaão para a gente. Então você diante de Deus, reconheça também os seus erros. Não, eu pequei. Gente, eu já lidei com tanta gente que não reconhece os seus erros. Gente, se tem uma coisa que eu faço é pedir perdão a Deus todos os dias pelos meus erros. Não é só na missa, não. Na missa lá tem não é só na confissão, não é só no ato penitencial da missa, não. Todos os dias eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Entendeu? Então tem muita gente, que é muito orgulhoso. Eu já lidei com muita gente e outra gente muito chegado a mim.
gente que convivia comigo, mas não reconhecia se tá errado, a pessoa está errada, mas a pessoa não reconhece os seus erros. É muito difícil se lidar. A pior pessoa para se lidar é essa, se você quer saber. Eu consigo lidar com todo tipo de pessoa, gente, mas eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com esse tipo de gente. Pessoa que não reconhece o seu erro e joga para cima do outro. Você sabe o que eu estou falando, né? Você sabe. A pior coisa que tem é a pessoa que não reconhece o seu erro e, pior ainda, joga a culpa no outro, do seu erro. Entendeu? Então, gente, é uma virtude. A maior virtude que nós temos é reconhecer os erros diante de Deus. Aí Deus nos perdoa. Está lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, para você perdoar a ofensa do outro, primeiro você tem que pedir a Deus para te perdoar, porque você também erra. Entendeu? Então, se reconheça, né? Faça, né, um exame de consciência, né, um balanço da sua vida e peça perdão a Deus por todos os erros que você cometeu. Porque isso depois a vida vai te cobrar. Sabe qual é o destino da pessoa que não reconhece os seus erros? É viver sozinha. Ou sozinho. Porque ninguém quer viver com essa pessoa, ninguém quer conviver com essa pessoa que não reconhece os seus erros. Entendeu? Aí a única eu acho que aí vai ter que fazer igual o Balaão aqui, vai ter que arrumar uma jumenta. Né? Hoje em dia ninguém vai arrumar uma jumenta. Hoje em dia, né, as pessoas gostam de gato, de cachorro, né, de pássaro, papagaio. Então, por que não estou dizendo, não sou contra. Tá? A pessoa tem um animal em casa. Mas por que muitas das vezes a pessoa prefere ter um gato e um cachorro do que conviver com o ser humano? Por quê? Porque a pessoa não consegue conviver com ninguém. A pessoa é tão difícil, que tem que viver sozinho. Aí arruma lá. Por quê? Porque o cachorro é fácil de lidar. O cachorro não vai brigar com você. Você não vai precisar brigar com o cachorro. Entendeu? Então é muito fácil. Lidar com o animal é muito mais fácil que com o ser humano. Entendeu? Então muita gente prefere lidar com o animal por causa disso. Porque aí você não precisa pedir desculpa, pedir perdão pelos seus erros. Então é um grande ensinamento de Balaão para nós. E depois disso, ele fala aqui uma outra coisa muito legal. Muito legal. Eu não sabia que tu estavas parado diante de mim, no caminho. Agora, se isto não te agrada, eu voltarei. Ele estava indo com o pessoal lá para encontrar com o rei. Ele encontrou lá com o anjo de Deus. O anjo de Deus lá chamou a atenção dele. O que ele falou? Se você quiser, eu volto para trás. Gente, isso é uma humildade muito grande. É aquilo que eu falei no começo. É você ser guiado por Deus, somente por Deus. Você vai aonde você quer. Isso é outra. E você sabe com quem que eu aprendi isso? Com o Padre Léo. O Padre Léo falava muito sobre isso. Né? Que a gente não é obrigado a ir onde a gente não quer. Muitas das vezes você vai num lugar para agradar o outro. Não, eu só vou onde meu coração manda. Se o meu coração não manda, eu não vou. Entendeu? Não, eu sigo a minha consciência, o meu coração e Deus em primeiro lugar. Então é muito bonito isso que Balaão fez aqui. Se você quiser, eu volto para trás, eu já estou no meio do caminho. Mas se for precisar voltar, eu volto. Então, gente, isso é uma coisa que a palavra de Deus também nos ensina. Você é livre. Você não é obrigado a ir a lugar nenhum. Entendeu? Siga o seu coração, não siga A, B ou C. Porque muitas vezes você vai em um lugar para agradar o outro e você às vezes, né, acontece sempre alguma coisa. Eu tenho sempre isso comigo, gente. Se você vai num lugar por obrigação, acaba acontecendo alguma coisa. Entendeu? Então nunca deixe de ser você. Tá? Nunca deixe de ser você. Você, em primeiro lugar, você só deve se guiar por Deus. Você não deve se guiar por A, B ou C, não. Entendeu? Por quê? Porque muitas das vezes, às vezes o seu coração já está te dizendo, não vai. E ali é Deus falando. Deus está no nosso coração. E você vai para agradar alguém e às vezes acontece alguma coisa nesse lugar. Quantas vezes você já passou por isso? Você não queria ir naquele lugar, você foi e se aborreceu. Então siga o seu coração e siga a vontade de Deus. Coloque Deus na frente. Só faça aquilo que o Senhor te mandar fazer
Como 2 vezes aqui o anjo fala para Balaão, vai, mas só faça aquilo que eu te disser, não é aquilo que o A, B ou C falar, aquilo que eu, Deus, te disser. Siga somente a voz de Deus. Tá? Que, aliás, a nossa consciência é a voz de Deus, você sabe disso. Então, siga a sua vida por isso que você vai se dar bem. Então, gente, é um texto muito bacana. Tá vendo como que isso é muito mais importante do que a gente ficar preso? Eu poderia estar aqui 2 horas aqui falando se a jumenta falou ou não falou, mas isso não interessa. Não interessa se a jumenta falou ou não falou. Tem gente que fica preso a coisas que não é o mais importante. O mais importante aqui é o sentido, é o texto. O que o texto tem para me ensinar? Se agora se a jumenta falou ou não falou, isso vai alterar o texto? Não. Deus tem poder para fazer um animal falar, mas isso é irrelevante. Entendeu? Então é muito legal o texto, muito legal mesmo. Aí o Balaão vai se encontrar lá com o rei. Ele chega lá, o destino dele, não é? O rei soube que Balaão vinha e saiu ao seu encontro, para puxar saco, né? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente começa a puxar o saco do outro. É o interesse. É amizade por interesse, é você lidar com o outro por interesse. Hoje em dia é assim, gente. Hoje em dia ninguém ama ninguém. Não pensa você que as pessoas gostam de você, não. As pessoas gostam do que você faz por elas. Se você faz por elas, eles te colocam lá em cima. Então, isso é o quê? Isso é interesse. O rei aqui estava interessado. Ele não gostava do Balaão. Ele estava interessado naquilo que o Balaão ia fazer para ele. Então, é outra coisa que o texto nos ensina. Essas amizades interesseiras, fuja, corra. Né? Outra coisa que o Padre Léo nos ensinava. Amigo, você deve ter pouco. Mas os poucos que você tem, que não sejam amigos interesseiros. E eu estou falando só de gente de fora, não. Gente da própria família mesmo. Infelizmente, eu sou obrigado a falar aqui, gente. São poucos que não lidam com você por interesse. Poucos. Entendeu? Então aqui o rei estava interessado no que o Balaão ia fazer para ele. O rei disse a Balaão, porventura não enviei mensageiros para te chamar? Por que não viestes a mim? Né? O rei querendo colocar sua autoridade, né? Na verdade, não estou eu em condições de te honrar? Olha aí, tá vendo? Eu vou te honrar, você vai ser o bambambam. O Balaão respondeu ao rei, eis-me aqui junto de ti. Poderei eu agora dizer alguma coisa? A palavra que Deus botar na minha boca, eu a direi. Então aqui outra coisa. O Balaão, ele não distratou o rei. Tanto que ele falou, eis-me aqui. Eu estou aqui, você me chamou, eu estou aqui. Mas eu só vou te ouvir depois que eu ouvir a Deus. Isso quer dizer o quê, gente? Primeiro, que você tem que obedecer à autoridade, seja ela qual for. O seu pai e sua mãe é uma autoridade. O chefe do seu trabalho é uma autoridade. Os chefes da política são autoridade, mesmo que você não goste. Os chefes da nossa religião, o Papa, os bispos, os padres, são autoridade. Um juiz de direito, que faz lá uma sentença, é uma autoridade. Então, nós devemos respeito com toda e qualquer autoridade constituída. Mas, acima disso está Deus. Então, o que isso quer dizer? Eu só posso obedecer a uma autoridade humana se essa autoridade humana ela não falar ou fazer coisas que Deus aprove. Então, estou dando um exemplo aqui. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos para você entender. Uma autoridade política, eu tenho que obedecer. Mas se ele fazer lá uma lei contrária a Deus, eu não sou obrigado a obedecer. Por quê? Porque antes de eu obedecer a ele, eu tenho que obedecer a Deus. Outra coisa, pai e mãe é uma autoridade. Mas se o pai e a mãe te dão uma ordem que contraria a Deus, pode acontecer. Pode acontecer. É raro acontecer, mas pode acontecer. Pai e a mãe que às vezes não tem muita cultura, não tem muita... então ele pode às vezes te dar uma ordem que às vezes contraria até a lei de Deus. Você não é obrigado. Né? Você não é obrigado a seguir. Então, gente, toda autoridade tem que estar subordinada à autoridade divina, de Deus. Ok? Então ele fala para o rei, ó, o que Deus colocar na minha boca, eu te digo.
Entendeu? Balaão partiu com o rei e chegaram a uma cidade. O rei imolou animais grandes e pequenos e ofereceu parte deles a Balaão e aos príncipes que o acompanhavam. Depois, ao amanhecer, o rei tomou Balaão e o fez subir ao monte, de onde pôde ver a extremidade do acampamento. Só que era lá onde o rei prestava culto aos seus deuses. Tá? Que o rei ele não prestava culto ao Deus de Israel. Então, ele prestava lá o culto lá aos deuses deles. Ok? Balaão disse ao rei: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. O rei fez conforme lhe havia dito Balaão e ofereceu um holocausto, um novilho, um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse ao rei: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que me fizer ver, eu vou te revelar. E foi para uma colina, se afastou. Então, gente, o Balaão, o rei prestava lá o culto lá aos seus deuses, mas Balaão fala para ele fazer lá 7 altares e 7 novilhos, 7 cabritos, como os judeus faziam. Lembrando, gente, que o 7 na Bíblia é um número simbólico que significa plenitude. E o sacrifício aqui, né, sempre era de um boi, de um carneiro, que representava o sacrifício de Cristo. Tá? Então, isso aí nós já falamos várias vezes aqui no Antigo Testamento. Aí, continuando aí. Ora, Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: preparei 7 altares e ofereci um holocausto, um novilho e um carneiro sobre cada altar. O Senhor então pôs em sua boca uma palavra e disse: volta para junto do rei e assim lhe falarás. Balaão voltou, portanto, para junto do rei e o encontrou ainda de pé junto do seu holocausto com todos os príncipes de Moabe e pronunciou o seu poema. O rei me fez vir de Arã e o rei de Moabe dos montes de Quedem. Vem, amaldiçoa por mim Jacó, vem, fulmina contra Israel. Como amaldiçoaria eu quando Deus não amaldiçoa? Como fulminaria eu quando Deus não fulmina? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que habita à parte, e não é classificado entre as nações. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a nuvem de Israel? Que morra eu a morte dos justos, que seja o meu fim como o deles. Então, olha que bonito. Então, é um poema que Balaão fez para o rei, que o rei achou que ele ia falar contra Deus e contra Israel. Mas o Balaão não, porque ele temia a Deus, não é? Então ele faz aqui esse poema maravilhoso aqui e o rei vai ficar puto da vida, né? O rei disse a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e tu pronuncias bênçãos sobre eles? Balaão respondeu: não devo eu tomar cuidado de dizer aquilo que o Senhor me põe na boca? O rei lhe disse: vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma parte. Não vês de modo completo? Amaldiçoa por mim lá adiante. Então ele mostrou a Balaão lá onde Israel estava, entendeu? E falou lá: aquele povo lá é muito grande e eu quero que você amaldiçoe esse povo, que eu quero vencer, eu quero acabar com esse povo. Levou ao campo dos sentinelas, em direção ao cume da montanha, construiu ali 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão disse ao rei: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto eu irei aguardar. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e disse: volta para junto do rei e assim falarás.
Voltou então para junto do rei, encontrou ainda de pé junto dos seus holocaustos com todos os príncipes de Moabe. Que disse o Senhor? Perguntou o rei, e Balaão pronunciou um outro poema, mais bonito ainda do que o primeiro. Levanta-te, rei, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Sefor. Deus não é um homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Por acaso ele diz e não faz? Fala e não realiza? Recebi a ordem de abençoar, abençoarei e não revogarei. Eu não encontrei iniquidade em Jacó, nem vi tribulação em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele ressoa a aclamação real. Deus o fez sair do Egito, e é para ele como chifres do búfalo, pois não há presságio contra Jacó, nem augúrio contra Israel. Então agora que se diz a Jacó e a Israel, que faz, pois, Deus? Eis que um povo se levanta como uma leoa, e se levanta como um leão. Não se deita até que tenha devorado a sua presa e bebido o sangue daqueles que matou. O rei disse a Balaão, não o amaldiçoas, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão respondeu ao rei, não te havia te dito tudo o que o Senhor disser eu farei? Olha que fé, hein? Contra o rei ele não quis saber. O rei disse a Balaão, vem, pois, eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade que o amaldiçoes. O rei conduziu Balaão à montanha, que está perto do deserto. Balaão disse então ao rei, edifica aqui 7 altares e prepara 7 novilhos, 7 carneiros. O rei fez conforme Balaão lhe disse e ofereceu em holocausto um novilho e um camelo sobre o altar. Balaão percebeu então que o Senhor se comprazia em abençoar Israel. Não foi como as outras vezes em busca de presságios, mas voltou a face para o deserto. Levantou os olhos, Balaão viu Israel acampado, segundo as suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este poema. Aí vai fazer o terceiro poema. Mas antes de ler o terceiro poema, eu quero voltar aqui ao segundo poema, que para mim é o mais bonito. Dos 3, para mim é o mais bonito. E ele fala aqui algumas coisas aqui, gente, que servem para a nossa vida. Primeira coisa que ele fala aqui, no segundo poema. Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Por acaso ele diz e não faz? Fala e não realiza? Então, gente, Deus não é homem. Tá? Então, Deus é Deus. Já falei sobre isso na aula passada. Nunca queira colocar Deus no mesmo patamar do ser humano. Cuidado. Deus está muito acima do ser humano. Infinito. Tá? Então, vou repetir. Deus não é homem para que minta. Então, Deus não mente. Nunca. Por isso que você pode confiar em Deus. No homem você não pode confiar, porque o homem mente. O homem, gente, é o ser humano, tá? Nem filho de Adão para que se retrate. Então, Deus não volta atrás. Tá? Isso aqui é muito importante. Deus não volta atrás. Por acaso ele diz e não faz? Fala e não realiza? Claro que não. Outra coisa aqui. Eu o abençoarei e não o revogarei. Então, os dons de Deus são irrevogáveis. Diz lá, São Paulo também fala. Então, aquilo que Deus diz, gente, não tem, acabou. Não tem mais volta. Ele falou, está falado. Não adianta você querer bater o pé. Então a lei de Deus é a lei de Deus. Se você não seguir a lei de Deus, o problema é seu. Quem vai chorar na cama quente é você. Não é Deus que tem que voltar atrás, não, gente. Somos nós. Entenda isso. Você que é um filho de Deus, a menos que você não se considere um filho amado de Deus. Aí você vai lá para o mundão, igual esse povo aí que diz que não acredita em Deus. Agora, se você é um filho de Deus amado, batizado, então você tem que entender que Deus é quem faz as leis e você obedece, não é você. Por que eu estou dizendo isso, gente?
Porque muitas das vezes na nossa vida a gente quer fazer a nossa vontade. E principalmente na lei de Deus. Né? Ah, eu não aceito isso. Entendeu? Ah, Deus é contra o aborto, mas eu não aceito isso. Deus é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas eu não aceito isso. Né? Deus é contra outras coisas lá, mas eu não aceito isso. Quem é você, amigo? Não é você que faz a lei, não sou eu. Deus, você vai discutir com Deus. Quem é você, amigo? Isso aí, gente, é uma petulância que depois é por isso que a gente paga caro depois. Entendeu? E depois a gente vai chorar, infelizmente. Então, gente, Deus não é para ser questionado. Tá? Aqui diz bem claro. Agora, uma coisa bonita, gente. Deus não volta atrás. Tá? Deus não volta. Ok? Então, aqui nos dá algumas coisas para a gente entender. Deus não destrói a sua obra. Deus não volta atrás. Então, esse mundo aqui não vai acabar. Esse mundo aqui vai ser transformado, porque foi Deus quem fez. E Deus não destrói a sua obra. E nem a gente. Você sabia que eu e você não vamos acabar? Não. Até mesmo se a gente for para o inferno, nós vamos ficar vivos. Porque tem gente que acha que depois, né, quando houver o juízo final, quem for para o inferno depois vai ser aniquilado. Ninguém vai ser aniquilado. Deus não destrói a sua obra. Nós vamos estar vivos. Mas, infelizmente, longe de Deus, claro. Nós não, né? Nós vamos estar no céu, se Deus quiser. Né? Mas quem não quiser saber de Deus, não vai acabar, não. Porque Deus não destrói a sua obra. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Deus não se arrepende de nada. Entender? Então é muito bonito, gente. Aí o Balaão fala o terceiro poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor. Oráculo do homem de olhar penetrante. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Ele vê aquilo que El Shaddai faz ver, obtém a resposta divina e os seus olhos se abrem. El Shaddai, gente, é um jeito de se referir a Deus, tá? El Shaddai, Adonai, tá? São jeitos que o Antigo Testamento se referem a Deus, ok? Porque a gente, eu já expliquei que a gente não deve usar o nome, por exemplo, Jeová e nem Javé. Tá? O Jeová porque é uma forma errada de se referir a Deus. E nem o Javé. A gente não deve usar. A gente deve usar Adonai, El Shaddai, que quer dizer o Senhor, nosso Deus. Ok? Como as formosas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Um herói surge na sua descendência e domina sobre muitos povos. Seu rei é maior do que Agag, seu reinado se exalta. Deus o tirou do Egito e é para ele como chifres do búfalo. Devora o cadáver dos seus adversários e quebra os seus ossos. Agacha-se e deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o fará levantar-se? Bendito seja aquele que te abençoar, e maldito aquele que te amaldiçoar. O rei se encolerizou contra Balaão, bateu palmas e disse a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e tu abençoas. E já por esta 3 vezes, e agora foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honras, contudo o Senhor te privou delas. Balaão respondeu ao rei: não disse eu aos teus mensageiros, ainda que o rei me desse a tua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor? Gente, isso é lindo demais. E fazer por mim mesmo bem ou mal? Aquilo que o Senhor disser, eu farei. Que coisa maravilhosa. Agora que eu parto para os meus, vem e eu te comunicarei o que o teu povo fará, o que este povo fará ao teu povo no futuro. Então pronunciou poema, 4º poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor. Oráculo do homem de visão penetrante. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê aquilo que El Shaddai faz ver, alcança a resposta divina e os seus olhos se abrem. Gente, isso é muito bonito. Não é muito bonito. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto.
Um hasto procedente de Jacó se torna chefe, um cetro se levanta procedente de Israel, e esmaga as têmporas de Moabe, e o crânio de todos os filhos de Sete. Edom se torna uma possessão, e possessão também Seir. Israel manifesta o teu poder. Jacó domina sobre os seus inimigos e faz perecer os restantes de Ar. Balaão viu Amaleque e pronunciou o seu poema e disse: Amaleque, primícia das nações. Contudo, a tua posteridade perecerá para sempre. Depois viu os quenitas e pronunciou o seu poema e disse: A tua morada está segura, Caim, e o teu ninho firme sobre o rochedo. Contudo, o ninho pertence a Beó, até quando serás cativo de Assur. Em seguida pronunciou o poema e disse: Os povos do mar se reúnem ao norte, navios do lado de Setim, oprimem Assur e oprimem Eber, e ele mesmo perecerá para sempre. Depois Balaão se levantou, partiu e voltou para os seus, e o rei também seguiu o seu caminho. Então o rei viu que não adiantava mesmo, que o Balaão não iria realmente fazer o que ele queria, e ele foi para o seu caminho. Agora, para encerrar, eu quero falar aqui duas coisinhas rapidamente. No capítulo 24, no versículo 7, diz assim: Um herói surge na sua descendência e domina sobre muitos povos. Quem é esse herói da descendência? É o Messias, é o próprio Cristo, que é o rei. Olha aí, seu rei é maior que Agag, seu reinado se exalta. Então é o reinado de quem? É o reinado de Cristo, né? Então Jesus é o rei, né? Tivemos aí a festa, né, há pouco tempo agora, do Cristo Rei. Então Jesus é o rei, o Apocalipse fala, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então aqui já é uma prefiguração do Messias. E aqui no capítulo 24 diz a mesma coisa, ó, versículo 17. Eu vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe, um cetro se levanta procedente de Israel. Aí, tá vendo? Então, quer dizer, aqui esses dois textos aqui já faz uma profecia sobre o Messias que vai vir lá na frente, que é o próprio Cristo, que vai vir da descendência de Jacó, depois Davi, Salomão, e é o Messias, tá bom? Então, esses textos aqui já faz uma profecia sobre, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Messias, tá bom? E esse povo aqui, gente, é o povo de Deus, é o povo de Israel que Deus, né, por isso que fala aqui, o povo que Deus tirou do Egito e que Deus caminhava com eles. Agora, não sei se você compreendeu como que Deus amava esse povo. E nós vamos ver na aula que vem, na próxima aula nós vamos ver. Vocês viram o amor de Deus por esse povo, né? Essa aula de hoje foi um tratado do amor de Deus, já lá no Antigo Testamento, não estamos nem no Novo ainda. Mas na próxima aula, não é que o povo vai de novo abandonar Deus e vai para a idolatria? Nós vamos ver na próxima aula. A idolatria do povo, depois de Deus provar esse amor, a ponto, né, de falar para o rei, não é? Não deixar que amaldiçoasse o povo, não é? Usou Balaão para que não amaldiçoasse o povo, abençoasse o povo, não é? Mas o povo mesmo assim é ingrato e mesmo assim vai abandonar Deus e vai praticar idolatria. Somos nós, não é? Deus faz e a gente é um povo ingrato e a gente não agradece. Paciência. Queira Deus, peçamos a Deus que os nossos olhos se abram e que a gente acorde antes que seja tarde demais, gente. Eu vivo falando isso aqui, tá? Nós temos que acordar desse sono de morte. Nós estamos dormindo. As pessoas estão dormindo. Vamos acordar, gente. Deus está batendo na porta. Jesus está batendo na porta. Bem, continuo pedindo a vocês aí a inscrição, comente os nossos vídeos, tá bom? Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.